Hoje o Café com a Masa é com o nosso amigo Jonathan, especialista em crédito imobiliário da ViaCred. Jonathan, seja muito bem-vindo ao Café com a Masa. Boa noite aí, David. Obrigado pelo convite, né? Pela Masa abrir as portas aí, trazer a gente para o café. Bem importante a gente trazer a cooperativa e a Masa também abrindo as portas como uma parceira aí de negócios, para ressaltar isso daí no mercado e mostrar um pouquinho da cooperativa aqui para vocês. Legal, esse papo aí é bem importante, eu acho, inclusive, para tirar algumas dúvidas que eventual cooperado ou um cliente novo pode ter. Eu acho que isso é super positivo para o mercado, para informar os clientes e deixar todo mundo a par de como funciona realmente o financiamento, as linhas de crédito da ViaCred. Então vamos lá, vou começar falando um pouquinho aqui sobre as linhas de crédito da ViaCred. Quais são essas linhas de crédito, como elas funcionam? Consegue dar uma introdução aí para gente? A ViaCred está no mercado imobiliário como um todo, né? Assim, com as linhas mais amplas agora, há 2 anos e 3, 4 meses mais ou menos. Antes a gente atendia o cooperado numa linha que a gente chama de garantia de imóvel, né? Porém ela tem uma oscilação um pouquinho de parcela, é uma linha bem diferente que o mercado também atua. Mas agora a gente passou a ter o SBPE, o SFI, e os grandes diferenciais hoje de mercado aí que a cooperativa traz é o Minha Casa Minha Vida e o Pró-Cotista, que são linhas governamentais, mas a ViaCred teve essa liberação aí do governo federal para operar, então isso traz bastante retorno para o cooperado nesse sentido, e negócios também, né? Como um todo a gente apoia tanto a imobiliária quanto o cooperado, então está todo mundo nesse ciclo aí de negócio. Eu acho bem positivo, né? Eu acho muito importante, inclusive, a questão da ViaCred ter hoje a Minha Casa Minha Vida, ter esse recurso do FGTS, até porque o cooperado em si, ele tende a ter uma preferência por se relacionar com a cooperativa, né? Porque acho que a grande maioria da população de Indaial, por exemplo, é cooperado, né? Hoje até chega a ser estranho alguém não ter uma conta na cooperativa, porque em sua grande maioria, lá atrás, quando não tinha Pix, né? Tinha essa vantagem de a gente poder, me passa tua conta na ViaCred, vou te fazer a transferência, vamos fazer um lanche, não, vou fazer uma transferência da ViaCred. Então, antes do Pix ainda já se utilizava muito a transferência entre contas da ViaCred, até porque todo mundo é cooperado, e ter a possibilidade de um cooperado poder fazer o Minha Casa Minha Vida com recurso FGTS e com essa linha de crédito realmente muito interessante dentro da própria cooperativa é uma coisa muito legal para o cooperado. Mas vamos falar um pouquinho sobre os diferenciais. Hoje, quais são os principais diferenciais da ViaCred referente às linhas de crédito habitacionais? Olhando para mercado, propriamente falando aí do Minha Casa Minha Vida e das outras linhas também, né? Mas o Minha Casa Minha Vida e o Pró-Cotista, como tem uma taxa de juros mais reduzida, né? E tem uma abrangência maior hoje de mercado nesse sentido, a gente traz alguns diferenciais de mercado para dentro da cooperativa, que é a possibilidade de financiar até 90% do valor do imóvel. Então hoje o mercado atua um pouquinho menos aí, né? Então a cooperativa vai até onde a lei propriamente dita permite, que são os 90% do valor financiado. Essa análise de crédito das rendas informais, porque a gente tem bastante cooperado hoje que tem renda informal, então a gente entende esse cooperado, essa renda, e de certa forma quer apoiar ele na realização desse sonho. Então eu trago esse cooperado para dentro com uma taxa atrativa, o prazo, né, de 35 anos para pagar, né, que também é um atrativo hoje, porque dilui parcela, então o cooperado consegue, né, capacidade de pagamento, além de realizar o sonho, né? Então tem esses diferenciais, além da questão do custo hoje de processo, que esse eu acredito que seja o maior diferencial quase da cooperativa, porque o Minha Casa Minha Vida hoje, olhando para o mercado, é ViaCred e a Caixa que operam, mas quando eu falo em questão de custo operacional e o apoio nesse sentido ao cooperado, essa questão do contato próximo com ele, aí eu tenho que defender 100% da cooperativa, porque a gente trata de forma diferente o nosso cooperado, né? Então hoje o nosso custo de processo é R$2.000 numa proposta de SBPE ou SFI, e no Minha Casa Minha Vida o normativo regula que é 1,5% sobre saldo financiado. Porém, quando eu olho para o mercado, todo mundo cobra a engenharia fora parte nesses valores e as certidões inerentes a processo, que é certidão de nascimento, casamento, atualizar alguma CND, né? E hoje a gente traz tudo para dentro de casa, é a ViaCred que emite para esse cooperado, a gente acompanha o processo com ele até lá no registro de imóveis. Então a gente tem o custo mais barato hoje de mercado e consegue apoiar o cooperado do início ao fim mesmo, assim, né? Fazendo o atendimento que a gente preza, que é consultivo, né? Pegar pela mão e ajudar o cooperado mesmo. Isso é algo que eu acho sensacional, porque assim, como a gente já trabalha com a ViaCred há um bom tempo, desde que a gente abriu a Masa, a gente
teve essa participação e sempre teve financiamento rodando com vocês, seja qual linha fosse, eu vejo que a ViaCred em si, ela tem que muito mais realmente abraçar o cooperado e entregar a solução, né? Essa situação de acompanhar todo esse processo, entregar essa solução, seja na certidão de nascimento, seja em enxugar esse custo com as taxas, enfim, porque é entender o que o mercado está passando, qual que é a dor do cliente e realmente tentar melhorar esse processo, porque lá atrás eu vejo que a ViaCred sempre teve uma preocupação em ter uma melhoria contínua com seus processos, então sempre cada vez melhorando, aprimorando, ajustando para conseguir realmente entregar em menor tempo possível, da melhor forma possível e realmente com a melhor experiência possível. Então é algo que eu acho muito relevante e eu faço questão aqui com propriedade de ressaltar e colocar esse posicionamento de vocês no mercado. Eu queria pontuar aqui porque algumas dores dos clientes são alguns entraves que realmente acontecem durante todo o processo e tal. Eu queria ver, um desse bicho-papão é a renda informal. Então, como a ViaCred entende essa renda informal para a gente poder colocar aqui esse entendimento de vocês, como vocês veem isso, como vocês se posicionam quanto à renda informal. A renda informal hoje, olhando para o mercado, quase é uma prática, né? Então as pessoas têm rendas na informalidade, faz um trabalho extra, algo nesse sentido. Então, de certa forma, é difícil para a instituição financeira ou a cooperativa apurar essa renda, conseguir saber o quanto realmente essa pessoa ganha. Então, hoje na cooperativa, a gente aprova crédito imobiliário aí com prazo de 35 anos para pagar por uma renda informal. Só que eu vou fazer uma apuração, uma entrevista de renda, vou entender esse cooperado e qual a renda dele, de onde vem, qual a profissão, né? Para conseguir também ajudar ele, porque não pode virar também o bicho-papão, né? Não adianta eu aprovar e virar depois um empecilho na vida desse cooperado, né? Então a gente também entende isso, mas hoje a gente pode afirmar que consegue fazer negócio e apoiar o cooperado que tem renda informal. Então a gente busca a comprovação, às vezes vai pedir mais documentos do que o normal. Sim, porque eu preciso me garantir que a gente vai conseguir apoiar o cooperado não só agora no momento da compra, né? Que isso vai ser perene, por longo da vida dele ele vai conseguir pagar essa parcela e ter o imóvel dele, realizar esse sonho aí que é a casa própria, né? Legal. Eu gosto sempre de trabalhar com umas cases, assim, trazer alguns exemplos. Então hoje seria possível alguém que trabalha com Uber, por exemplo, comprar um imóvel através de financiamento habitacional da ViaCred, da cooperativa, né? Tem essa análise, a gente consegue entender, obviamente, cada um dentro das suas possibilidades, dentro do seu contexto, mas a gente consegue sim, então hoje eu, David, aqui corretor de imóveis da Matos Imobiliária, levar para dentro da ViaCred uma proposta de alguém que seja Uber. Consegue. A gente tem nas regiões aí o pessoal que trabalha também como costureira autônoma, né? Então não tem a carteira assinada, às vezes ela abriu até um MEI em si para receber, hoje acontece bastante no mercado. Então a gente vai buscar a apuração dessas rendas, vai pedir extrato, se está na cooperativa, se não está, né? Eu tenho uma comprovação que vem de uma maquininha, às vezes o pessoal tem uma maquininha de cartão, algo nesse sentido, banco digital. A gente busca tudo para reforçar essa renda para conseguir aprovar. Claro que composições familiares também, a esposa tem renda formal e o esposo está informal, é o Uber, né? Ou a renda extra, né? Essa renda extra é o que mais acontece hoje, que é o complementar quase toda a família, né? A gente sabe que é necessário também hoje, as famílias buscam isso. Então, essa renda informal aí, o cara está trabalhando de Uber, pô, e agora o que eu faço, né? Então, vai apurar extrato, vai passar na conta, tem entrada e saída, a gente consegue identificar essa movimentação para conseguir apoiar na geração desse crédito e aprovação. O que é legal também a gente pontuar aqui que a ViaCred não leva em consideração única e exclusivamente o teu extrato da ViaCred, né? Como tu falou, analisa o banco digital, outros bancos, vai apurar todo esse dossiê e vai fazer essa entrevista de renda para entender todo esse contexto. Então, não necessariamente tem que ser a renda toda pela ViaCred. Obviamente, preferencialmente que seja na ViaCred, né? Mas se não for, vocês também levam em consideração, né? É aquela questão, o cooperado, quanto mais ele movimenta na cooperativa, fica mais fácil a gente identificar ele dentro da cooperativa e apoiar ele nesse sonho dele, né? Isso é de modo geral, né? Todas as linhas da cooperativa. Mas eu também não vou punir o meu cooperado se ele está lá num banco digital hoje
porque acredita que lá é algo melhor e ele não buscou ainda a cooperativa. Então a gente faz esse resgate desse cooperado, né? Eu vou trazer ele de volta e falar, olha, eu também tenho esse produto aqui, porque às vezes o pessoal tá lá acreditando que é melhor e nem tudo é melhor lá fora, né? Então a gente faz esse resgate, traz para dentro do crédito imobiliário, vai mostrar, e a gente também dentro da parceria, que é o canal hoje aí que a Masi também atua com a gente analisa de não cooperado. Então não é só cooperado que tem acesso a crédito imobiliário na Via Credit, né? Ele pode ser um não cooperado, a Masi vai juntar aí os documentos, né? Vocês como parceiros já sabem de cor aí o que a gente vem pedindo e vai instruir o cliente de vocês a enviar, e a gente vê essa aprovação de crédito e depois ele vai lá e abre a conta da cooperativa. Então a gente tem todo esse caminho que dá para percorrer com o não cooperado também para ele se tornar um cooperado, né? Então a gente tenta atender todo mundo do mercado, assim, para trazer para a cooperativa mesmo. Legal. Eu vejo que uma das preocupações com os clientes, de forma geral, e se tiver uma instabilidade, né, financeira, se subir, descer a taxa de juros, como é que funciona, como fica, como é que eu fico nesse cenário? Como a Via Credit lida com essa preocupação dos cooperados? Como ela lida com essas, e talvez uma possível instabilidade de mercado? Como a Via Credit consegue se precaver quanto a isso? De certa forma, hoje, o cenário econômico impacta em si na taxa de juros, mas é mais a linha do SBPE e do SFI, porque essas dependem de recursos mesmo. Então, quando a gente fala de Minha Casa Minha Vida e Pró-Cotista, ele depende do recurso do governo, então a gente recebe esse repasse e não tem grandes problemas, né? Mas essas linhas, de maneira geral, elas têm taxa pré-fixada mais ATR, que é o indexador de mercado, só que é uma linha baixa de poupança, ele tem uma mínima e uma máxima comparado a Selic, então ele não altera muito a parcela desse cooperado. Então hoje eu tenho uma taxa fixa, a gente demorou um pouco aí, alguns anos para chegar nesse ponto de ter uma taxa fixa. Então hoje quando eu olho para Minha Casa Minha Vida, 8 lá no cenário mais de taxa maior, 8,66. Quando eu olho para o SBPE, é 10,45 ao ano. Então quando eu trago isso para o mês, é um financiamento com uma parcela baixa, com uma taxa de juros fixa para 35 anos. Então, olhando lá, mas, pô, Jota, 35 anos para pagar, demora, tudo mais, né? Mas, em consideração, dá para usar FGTS, que abate, então reduz esse prazo, a média do brasileiro é 12 anos aí, para liquidar, e dentro ainda disso, a Via Credit tem o retorno de sobra sobre juros pagos. Então, todo ano, os juros que foi pago no financiamento, vai votar, agora a gente até está em período aí de assembleia, né? Faz a votação, escolhe o melhor formato de retorno de sobras e no final aí do mês de abril tem esse retorno que pode de novo usar esse dinheiro para bater o próprio financiamento. Então hoje é diferencial também de mercado, a gente não usa o retorno de sobras como talvez o maior chama da cooperativa, porque a gente entende que o cooperado tem que estar dentro da cooperativa, entender a cooperativa e daí ele entende o retorno de sobras. Só que quando eu olho para isso dentro de um prazo longo de 35 anos é muito interessante para quem compra. Porque ninguém devolve dinheiro, né? O cashback é uma coisa nova no mercado, mas a cooperativa faz há mais de 70 anos. Sim. Então, ajuda muito a reduzir esse prazo, saldo do devedor e tirar um pouquinho desse receio da estabilidade econômica, né? Porque a gente não consegue prever futuro. Então, o pessoal tem um pouquinho desse receio, mas olhando para o mercado, eu acho que para a cooperativa, assim, a gente é bem perene nisso. Então, agora são taxas fixas, a gente consegue garantir isso para o cooperado e consegue manter aí o pagamento com ele bem tranquilo aí pro longo desses 35 anos, se for o caso. Isso já foi uma resistência, né, de alguns clientes, tipo, o prazo é longo e tal, mas é uma coisa que é legal a gente frisar, né? Se tu não estás pagando o teu financiamento ainda, tu estás pagando o financiamento de alguém, porque tem grande chance dessa pessoa ter comprado imóvel para investimento, ter alugado para ti, e tu, com o valor do teu aluguel, tá pagando a parcela dele lá. Obviamente não dentro da linha de crédito Minha Casa Minha Vida, mas acontece com frequência investidores comprarem imóveis para alugar para pessoas que não fizeram essa compra, que não se atiraram no mercado para realmente pegar esse valor, uma taxa interessante e comprar seu próprio imóvel, né? O que é legal a gente colocar aqui como esse cliente dá esse início, né, Jonathan? Porque como é que é esse passo a passo? Vamos ilustrar aqui, eu acho que seria legal a gente pontuar se a gente fosse fazer um resumo desse passo a passo. Como esse cliente, esse cooperado ou não, dá esse primeiro passo para conseguir comprar o seu imóvel através do financiamento aí junto à Via Credit.
Então, para rodar em um financiamento, uma aprovação de crédito, capacidade de pagamento, que a gente chama, a gente indica hoje o cooperado ou não cooperado a buscar um parceiro imobiliário, que tem a Mase, que daí tem já os corretores treinados, habilitados para fazer isso, ajudar a procurar o melhor imóvel para esse cooperado. E daí vai tirar aqui já uma simulação, que é com base na capacidade de renda, vai solicitar ali os documentos para a gente analisar esse crédito, que não são muitos hoje olhando, né? É questão de folha de pagamento, são 3 folhas, 3 extratos bancários, se ele tem renda informal, para a gente conseguir analisar isso, e ele vai encaminhar para a gente tem um retorno aí, que daí a imobiliária também acompanha o parceiro para fazer esse contato com o cooperado, mas a gente analisa esse crédito, de certa forma, é uma forma facilitada, porque é o momento de maior ansiedade do mercado, né? O corretor está ali fazendo o negócio, ajudando essa pessoa, buscando a solução para essa pessoa, realizar o sonho dela, e a pessoa também está ansiosa. Então a gente entende e busca o melhor retorno no menor prazo possível, né? Então a gente busca isso, os documentos, como eu falo, eu olhando para o mercado eu acho pouco, assim, é bem simplificado. Claro que tem outras maneiras, né? Mas buscar um parceiro imobiliário eu acredito que é bem importante, porque é o melhor caminho. Tá, então aqui o pessoal está bem treinado também, é parceiro da cooperativa, eu acho que isso aí reforça bastante o como a cooperativa quer atender, né? E daí preza por isso, então é bem fácil aí, eu não vejo grandes percalços nesse caminho aí, principalmente da renda informal, né? Que era um calcanhar. É verdade. Vamos lá, se a gente fosse hoje... Jonathan aqui vai dar um conselho para um interessado em adquirir seu imóvel. Ele quer saber o que ele pode fazer para aumentar as chances de ter essa aprovação da melhor forma possível, com uma taxa legal, para a coisa realmente fluir e acontecer da melhor forma possível. O que o Jonathan falaria para esse cliente? O primeiro passo é buscar um planejamento financeiro, né? A cooperativa tem tanto atendimento no posto, quanto, digamos, de forma consultiva para apoiar o cooperado, quanto os cursos do Progride, que é a plataforma online, mas buscar esse planejamento financeiro, entender um pouquinho o mercado, às vezes vir, fazer uma simulação com o corretor e falar, olha, eu estou ainda vendo e daqui a tantos meses vou voltar, mas eu queria entender um pouco mais, né? Então fazer isso, ver a questão de restritivo, né? Já buscar a regularização, porque restritivo impacta no financiamento, não tem aprovação, né? Não tem como a gente aprovar nesse sentido. A questão da capacidade de pagamento é renda mesmo, então não comprometer a renda, né? Com parcela, financiamento de veículo, algo nesse sentido, né? Às vezes o pessoal até financia um veículo no nome do filho para o pai, essa questão toda vai impactar, então não tem como a gente ajustar isso, né? Mesmo a gente entendendo a situação, eu não consigo aprovar. Então esse planejamento do futuro é muito importante, né? Então até os casais mais novos, às vezes que buscam imóveis com vocês, a gente preza por isso, assim, planeja o futuro, guarda um dinheiro para entrada, né? Porque hoje tem 10% no mínimo de entrada, às vezes dá para parcelar, mas vai precisar de uma entrada, o dinheiro da documentação, entenda um pouquinho isso e faça o planejamento, porque o primeiro passo é planejar, guardar um pouquinho e entender esse mercado, né? E um momento, é o momento de eu fazer a compra ou é o momento de eu só decidir agora e vou esperar mais 1 mês, 2 meses e vou fazer a compra, né? É difícil para a gente quer fazer negócio, né? Quer trazer e tanto a imobiliária quer fazer venda quanto a cooperativa quer apoiar o cooperado nessa compra, só que é importante o cooperado ter um momento dele de vida também, né? Porque senão o que é o sonho vira frustração, né? Porque ele vai entrar no fluxo de pagamento, já tem algumas custas, então ele entrar nesse game sem estar preparado, a chance de ele ter um problema futuro é bem grande, né? Porque ele vai entrar no fluxo de pagamento, então, tem um parcelamento de alguma coisa, está se ajustando com as taxas, pagando ITBI, enfim, isso tudo acaba tumultuando ali e às vezes pode mais atrapalhar do que ajudar. Então, realmente é muito bacana, inclusive a gente tem algumas cases aqui na imobiliária de clientes que falaram com a gente há 12 meses, foi feito um acompanhamento, foi feita uma nutrição e foi acompanhando esse cliente, tinha um restritivo, faltava valor para entrada, se organizou financeiramente, conseguiu vender o carro que ele tinha para dar prioridade para o imóvel, comprou o imóvel e está lá no imóvel hoje, feliz da vida, e com certeza que fez um ótimo negócio, né? Para a gente é muito gratificante isso, até porque muitas pessoas acham que o investimento no mercado imobiliário ele se dá somente com compra à vista. E eu, nesses meus 15 anos, eu cansei, eu falo com vocês com propriedade, de vender imóveis para os clientes lá atrás, a 140, 145 mil, e hoje olhar para ele e ele, felizão da vida, que está pagando uma parcela lá de R$450, o imóvel dele hoje vale 250, 280, por ampliação, investiu talvez 15 mil lá atrás.
Então, o investimento acontece sempre quando tu se envolve com o mercado imobiliário, né? Seja a tua negociação, se ela for feita de forma correta, ter prudência na hora de comprar esse imóvel, não comprar nada que seja enrolado, procurar uma boa imobiliária, um bom corretor para fazer essa assessoria, tu sempre vai ganhar dinheiro, né? Porque o mercado imobiliário em si, ele tem uma valorização muito boa e sempre vai ter essa procura, sempre vai ter liquidez, então isso é muito gratificante para a gente como corretor. Eu queria saber de ti, Jonas, se tu puder dar esse spoiler para a gente aí, quais são os olhos da cooperativa para os próximos anos? A gente já conversou alguma coisa, mas eu acho que é legal comunicar isso porque como a ViaCred está realmente entrando de cabeça, né, no financiamento habitacional e se envolvendo com isso tudo e ganhando bastante mercado aqui na nossa região, eu acho que é importante as pessoas que têm, inclusive, esse planejamento, saberem que a ViaCred pode ter outras linhas de crédito. Então, se tu pudesse dar um spoiler para a gente sobre isso, eu ficaria grato aí. A cooperativa tem esse grande desejo, sempre teve, né, de atuar nessas linhas e a gente vem expandindo esse portfólio. É aquela história, não sei o quanto eu posso, né, ou quanto eu deveria dar o spoiler hoje aqui, né, mas eu vou dar um spoiler sim. A gente está aí trabalhando arduamente nesse sentido para entregar a questão da aquisição de terrenos, que é uma das linhas que está na nossa grade de evolução, os imóveis comerciais, e daí a gente tem talvez um grande pedido também, uma súplica do cooperado aí, que é o terreno e construção em terreno próprio. A gente sabe que tem muito cooperado, às vezes, que quer fazer essa construção, essa ampliação, e a linha, às vezes, olhando para o juros do empréstimo pessoal, é um pouquinho mais elevado, e daí ele não quer, ele tem um pouquinho de aversão a juros, e ele quer buscar uma outra linha. E hoje ainda a cooperativa não tem, mas eu vou usar a expressão do ainda, porque a gente está trabalhando bem arduamente para entregar o quanto isso, assim, antes para o cooperado, e para chegar aí o momento da cooperativa poder falar que tem tudo realmente no crédito imobiliário para entregar para o cooperado. Que legal, eu acho que isso é bacana, né? Porque a gente tem pouquíssimos, se a gente pudesse pontuar aqui, como a gente pode pontuar, que trabalham com aquisição de terreno e construção, né? E eu acho que eu particularmente gosto muito de vender aquisição de terreno e construção, já vendi muita aquisição de terreno e construção, porque assim, ele é um processo um pouco mais complexo, mas que te traz um retorno financeiro um pouco além do que comprar um imóvel pronto, porque te permite essa questão da programação, de conseguir botar a casa numa posição que tu queres no terreno, então ela te dá muito mais liberdade e muito mais planejamento, que a longo prazo, de certa forma, vai te render um retorno financeiro maior e um investimento mais apropriado, né? Com base na tua experiência, o que tu está acompanhando do mercado, a expertise da ViaCred, o que tu vê para os próximos anos aí sobre o financiamento habitacional? O olhar para o futuro de certa forma, um olhar para o passado também, né? A gente tem que olhar, eu estou no mercado imobiliário há 11 anos aí, né? A cara também acusa, então não tem como fugir disso, mas eu estou bastante tempo nesse mercado e o que a gente escuta em alguns momentos é falar que financiar o imóvel não é uma coisa boa, que o que vale a pena é investir em ações, investir em vários mercados. Sim, investimentos são bons em todos os setores, mas olhar para a taxa de juros de um crédito imobiliário ao longo do pagamento, né? Vamos lá, para 35 anos, o quanto o imóvel valoriza em 35 anos. Né? Ações depende do rendimento da empresa, se ela vai bem, ela vai mal. O imóvel é teu, se tu conservar, ele só tende a melhorar. Então, mesmo olhando para os juros, o brasileiro tem aversão a juros, né? De certa forma, só que a gente tem que pagar juros, né? Às vezes, né? Nem em todos os momentos da vida, mas em algum a gente vai. Mas olhar para a taxa de juros do financiamento imobiliário, olhar para Minha Casa Minha Vida, para o pró-cotista, que tem taxas muito baixas hoje de mercado, não tem como a gente fugir. O Minha Casa Minha Vida é para moradia, pró-cotista também, mas até o próprio SBP é para investimento. Quantas pessoas hoje olhar para uma taxa de 10,45 vai adquirir um imóvel e colocar no próprio Airbnb hoje, fazer um rendimento extra e esse imóvel está se valorizando? Né? A gente tem um crescimento grande, além de Indaial aqui, né? Nas regiões também do litoral, o pessoal às vezes mora em Indaial e compra no litoral, para investimento lá tem um crescimento grande. Só que lá o valor está um pouquinho acima, então às vezes onde eu moro, né, é interessante olhar para Indaial, o quanto tem potencial para comprar um imóvel aqui e colocar no aluguel, né? Então às vezes o pessoal foge um pouquinho, mas eu acredito que assim, o financiamento é uma bela saída e de certa forma os juros ele se paga, né? A valorização hoje do contrato do aluguel no mínimo é 6% ao ano e quanto o imóvel tem de rendimento, né?
ele rende muito mais. Então dá para fazer ainda, tem bastante margem para ter lucratividade nesse mercado aí através de financiamento mesmo assim. O que eu gosto de colocar aqui, né, muitas vezes a pessoa foca no problema, o problema é que eu vou ter que financiar, mas foca na solução. Ó, vamos pontuar aqui, tu vai comprar imóvel financiado, legal. Quanto que vai ser o poder de compra da tua parcela daqui a 10 anos? Não vamos falar nem de 35, vamos falar de 10 anos. Quanto vai ser a valorização desse imóvel nesse período de 20 anos? Gente, vamos voltar 5 anos para trás, quando a gente pagava aqui 75, 80 mil no lote? Então, a gente, além desses dois pontos, a gente ainda vai ter o fator aluguel. Gente, tu não vai mais pagar aluguel, tu vai ser dono do teu próprio nariz, a casa é tua. Né? Então, esses 3 pontos já quebram qualquer objeção do cliente, porque é fato que é uma grande vantagem comprar um imóvel, seja ele à vista ou via financiamento habitacional. Devido ao quê? A taxa de juros, facilidade de condição de pagamento. Daqui a pouco, daqui a 5 anos, talvez não tenha mais essa condição. Porque em algum momento lá atrás, quando eu comecei a vender as casas, eu vendia as casas dentro do plano Minha Casa Minha Vida com 70 metros quadrados. Mas vai agregando custo, a coisa vai subindo. Então é assim, sempre, hoje as casas estão com 50, mas por quê? Porque teve uma valorização, seja do terreno, do material, da mão de obra. Então, comprar um imóvel, seja financiado à vista, sempre vai ser um excelente negócio. Nunca é perda de dinheiro, né? É literalmente comprar um imóvel em investimento. Quem não vê, né, nessa forma, né? Eu também comecei há um bom tempo aí nesse mercado, então quando eu olho para quando eu comecei Minha Casa Minha Vida em Blumenau, em si era 105 mil, depois passou a 115 e foi acelerando, né? Então a gente olha para 10 anos atrás, o mesmo imóvel valorizou quanto, né? Nesse mesmo período de 10 anos. E quanto era a nossa renda 10 anos atrás? A gente estava iniciando, às vezes, no próprio mercado de trabalho, estava ganhando lá 1.200, 2.000, né? Então, quem está comprando hoje, às vezes, tem essa renda de 1.200, 2.000, 3.000, aí um casal, 5, 6 mil por mês. Gente, vai chegar um momento que a parcela de vocês vai estar tão leve no bolso e o imóvel vai ter valorizado tanto que vocês vão pensar em trocar sem ter liquidado esse. Porque a valorização do imóvel não para, né? Às vezes a gente vai trocar de imóvel sem nem ter liquidado um, que também é uma possibilidade, né? A gente sempre dá espaço maior e busca essa evolução como pessoa. Então, isso dentro do financiamento também é possível, né? Trocar de imóvel, mesmo tendo saldo devedor. Então, também uma tranquilidade futura aí nesse sentido. É verdade. Até hoje, se a gente for pontuar, não vamos muito longe, né? Hoje, qual é o imóvel mais barato que a gente vai ter aqui na cidade? R$1.100, um apartamento de 1 ou 2 quartos. Daí, quando tu faz um anúncio lá, pague parcelas menores do que o seu aluguel, as pessoas acham que isso não pode ser uma realidade, isso não funciona, mas é fato. Pega hoje uma renda de R$2.100, obviamente vai ter um pouquinho mais de entrada, que vai ser aí 40, 50 mil, mas se a pessoa se programar financeiramente ou tiver um pouco de FGTS, que não é difícil, ainda existem pessoas que têm aí 30, 40 mil de FGTS lá guardadinho, vai lá, vamos buscar um desconto, tu vais dar uma entrada e vai pagar menos do que tu paga de aluguel. Se tu, dependendo da entrada que tu for dar e tiver um filho, um dependente, tu vai ter um subsídio enorme. Então as condições estão aí para quem quiser e souber aproveitar. Então acho que o momento para comprar é a todo momento, mas aproveitem aqui essa condição de pagamento que a gente tem, essas linhas de crédito, esse subsídio, porque é um baita momento para conquistar o seu imóvel, né? Essa questão das linhas de governo, né? O próprio Minha Casa Minha Vida é um programa que já vem há anos aí dentro dos governos, ele vem mudando, mas ele continua com esse viés, né, social. Então é um grande público atingido e a gente acredita que ele vai durar. Só que o imóvel ele vai continuar tendo valorização. Então é aquela história, parece papo de vendedor nesse sentido, né? Mas quem compra antes compra melhor, né? Deixar para comprar amanhã pode não ter mais este imóvel, né? O imóvel que está procurando ele pode ir agora eu compraria nessa rua, depois é 1 quilômetro mais distante daquela. Então é escassez de mercado, vai acabando, a demanda no mercado imobiliário é muito grande, então as pessoas têm que ter a consciência, se elas têm a condição lá, um FGTS, um pouco de entrada, né, buscar essa questão de assessoria financeira, aí vir aqui, ver os cálculos de entrada com a imobiliária e dar andamento nisso, porque não tem perca, nesse sentido não vai perder, raramente alguém se arrepende de comprar um imóvel, né? Só se fez uma aquisição assim de forma muito errônea, né? Achando que daria um investimento muito alto, mas ainda assim, no pior dos cenários, provavelmente está empatando a conta e não chega a perder dinheiro nenhum.
Legal. Duas coisas que é legal a gente pontuou aqui, que a gente não pode deixar passar sem dar a sua devida atenção. Primeiro, gente, a quitação do imóvel, por via de regra aqui no Brasil, são 12 anos. Então, muita gente entra no financiamento habitacional pensando que vai ser 35 e tal, mas consegue amortizar com a FGTS, se programa financeiramente e quita. A média é de 12 anos. Outra situação que a gente tem que colocar aqui, compra o teu imóvel próprio. Hoje, se tu não for viver a vida inteira nele, tu pode trocar mesmo que ele esteja financiado, e tu vai ter o teu lucro sobre o total da casa, não sobre o que tu financiou. Então aproveita e compra o teu imóvel, né? Então eu acho que é importante a gente colocar essa situação, porque às vezes as pessoas entendem que eu financiei, vou ter que acabar de pagar o financiamento habitacional para depois vender. Não! Se tu comprar teu imóvel hoje através da ViaCred, amanhã tu pode colocar ele à venda. Obviamente, dependendo de tempo, se tu teve subsídio ou não, tu vai ter que ressarcir, mas são N situações que, bem assessorado por um corretor, tu vai entender que vale muito a pena comprar teu imóvel. Não dá para deixar para amanhã. Né, o recurso ele vem, ele acaba, né? O governo trabalha nesse modelo e os imóveis também. Então, às vezes a gente perde uma grande oportunidade de vida, de mercado mesmo, por esperar um pouquinho demais, né? É só buscar o profissional, né? Olhar para a cooperativa nesse sentido, que também vai assessorar, mas buscar aí a imobiliária, no caso aqui a Mase, né? Pode buscar a Mase, que tem um corretor bem habilitado para isso. Traz para perto, o pessoal vai instruir da melhor forma, vai levar para a cooperativa, vai fazer as simulações e vai comprar o imóvel aí com esse olhar, mesmo que for de investimento. Tem linha de SBPE, né, que atende para quem quer investir, então consegue fazer isso, coloca lá no aluguel. Mas agora preciso vender. Não tem problema, traz de novo aqui na Mase, o pessoal vende o teu imóvel, tens o ganho aí nesse período, né, da valorização, e compra um outro, às vezes um outro tipo de investimento, né? Então, o imóvel, assim, é uma das melhores saídas de investimento hoje de mercado, a valorização tá boa, então é o imóvel, assim, eu não tenho medo de falar sobre isso. Legal. Jonathan, eu queria agradecer aqui pela tua presença e seja sempre muito bem-vindo aqui para ter um papo como esse, eu acho que é de grande valia e estamos sempre à disposição aí. Muito obrigado pela parceria de sempre do ViaCred. A gente que agradece o convite, eu pessoalmente aí agradeço a parceria de sempre da Mase, né, e o cooperado que quer buscar a Mase, pode buscar, ela é parceira de negócio da cooperativa, então é só vir aqui que está bem assessorado e a cooperativa está junto aí nessa caminhada. Legal. Vamos fazer um brinde aí que vem os próximos Café com a Mase. Obrigado. Valeu.